Você já se perguntou o que torna o lobo uma das criaturas mais fascinantes da natureza? Esses predadores silenciosos e inteligentes sempre estiveram presentes em lendas, mitos e culturas ao redor do mundo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo do lobo e descobrir o que faz desse animal uma figura tão imponente e enigmática. Fique comigo até o final e prepare-se para conhecer melhor esse incrível caçador das florestas. Os lobos são animais extremamente sociais, vivendo em grupos chamados alcateias. Esses grupos são liderados por um casal alfa, que comanda e organiza a vida do grupo de maneira surpreendentemente estruturada. Diferente do que muita gente pensa, a vida na alcateia não é apenas sobre caça e sobrevivência, mas também sobre colaboração e cuidados entre os membros. O lobo tem uma inteligência afiada e uma capacidade impressionante de planejar suas caçadas em grupo. Eles se comunicam usando uma combinação de uivos, expressões faciais e até mesmo linguagem corporal, formando uma verdadeira rede de colaboração que os ajuda a sobreviver nas condições mais adversas. Agora, vamos falar sobre uma das características mais icônicas do lobo, o uivo. Você já ouviu um lobo uivar? Esse som misterioso e arrepiante serve para muito mais do que apenas dar um show na floresta. O uivo é uma forma de comunicação poderosa, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Os lobos uivam para localizar membros da alcateia, marcar território e até para organizar caçadas. Mas mais do que isso, o uivo também fortalece o laço entre os membros do grupo, sendo quase como um grito de união para lembrar que, mesmo nas maiores distâncias, eles estão conectados. Os lobos são caçadores extremamente adaptáveis. Suas presas variam dependendo do ambiente, indo desde pequenos roedores até animais de grande porte, como alces. Sua estratégia de caça em grupo é o que os torna tão eficazes. Ao contrário de grandes felinos, que dependem de ataques furtivos, os lobos preferem desgastar suas presas, utilizando a resistência do grupo para cercar e cansar o animal. E uma curiosidade, os lobos são corredores incansáveis. Eles podem percorrer até 20 km por dia em busca de alimento, sempre ajustando sua estratégia conforme o terreno e o clima. Além de serem grandes caçadores, os lobos têm um papel muito importante nas culturas ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados a forças místicas, sendo vistos tanto como protetores quanto como símbolos de perigo. Na mitologia nórdica, por exemplo, o lobo Fenrir é um dos personagens mais temidos, enquanto para os nativos americanos, o lobo representa sabedoria e proteção. Mas por que esse animal desperta tantas emoções? Talvez seja porque o lobo, ao mesmo tempo em que é um predador, também é um símbolo de liberdade, força e resiliência. Sua capacidade de sobreviver em diversos ambientes, de se adaptar e de proteger os seus, faz dele uma figura ao mesmo tempo admirada e respeitada. E assim, o lobo continua a ser um dos animais mais fascinantes do mundo selvagem. Sua inteligência, habilidades de caça e a forte estrutura social o tornam muito mais do que apenas um predador. Ele é uma peça vital no ecossistema e um símbolo de força e liberdade para culturas ao redor do globo. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre o lobo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o mundo animal. Você já parou para pensar no que seria encontrar uma criatura que parece ter vindo de outra era? Algo que parece ter cruzado o tempo e o espaço sem pressa, adaptando-se às mudanças ao seu redor. Hoje vamos falar de um dos seres mais antigos e fascinantes do planeta, o lagarto. Prepare-se, porque até o fim deste vídeo você vai ver esses animais de um jeito completamente novo. Os lagartos estão por toda parte, florestas, desertos, jardins. Mas quantas vezes você já parou para observar um de perto? Não deixe o tamanho ou a aparência simples enganar você. Esses répteis são verdadeiros sobreviventes. Mas como eles conseguem prosperar em ambientes tão diferentes? Vamos descobrir. Imagine um dia de sol escaldante. Para muitos animais, o calor seria insuportável. Mas para o lagarto, é a oportunidade perfeita.
Com sua habilidade única de regular a temperatura do corpo, ele consegue manter a energia e ainda escapar dos predadores. E não é só isso, algumas espécies são verdadeiros camaleões. E não estou falando de mudar de cor, mas de se adaptar rapidamente ao que o ambiente oferece. Quer um exemplo? Em alguns desertos, lagartos podem se enterrar na areia para escapar do calor extremo. Eles literalmente se tornam um com o ambiente. Impressionante, né? E quando falamos em defesa, os lagartos são mestres em truques. Imagine estar sendo perseguido por um predador e, de repente, sua cauda cai. Isso mesmo. Muitos lagartos têm a incrível habilidade de soltar a cauda para escapar dos inimigos. E o mais curioso, ela continua se mexendo, distraindo o predador, enquanto o lagarto foge para a segurança. E aí, você sabia que a cauda volta a crescer? Um exemplo incrível da capacidade de regeneração. Parece coisa de ficção científica, mas a natureza já faz isso há milhões de anos. Mas não pense que todos os lagartos são iguais. Existem espécies com características tão únicas que parecem personagens de um livro de fantasia. Você sabia que existe um lagarto que corre sobre a água? É o chamado lagarto basilisco. E como ele faz isso? Bem, digamos que suas patas traseiras são especialmente adaptadas para bater na água com força e velocidade, criando um efeito de andar sobre as águas. E temos também o lagarto de gola, que quando se sente ameaçado, abre um enorme colar de pele ao redor do pescoço para parecer maior e assustar seus predadores. Uma verdadeira performance digna de palco. Agora, aqui vai uma curiosidade que talvez você não saiba. Muitos lagartos podem viver sem comer por semanas. Eles são capazes de armazenar energia de forma tão eficiente que podem sobreviver em condições extremas de escassez. Se isso não é uma verdadeira lição de resistência, eu não sei o que é. Então, da próxima vez que você avistar um lagarto cruzando seu caminho, lembre-se, ele carrega milhões de anos de evolução. Adaptabilidade, resiliência e habilidades incríveis de defesa são apenas algumas das coisas que fazem dele um sobrevivente nato. Um pequeno viajante do tempo que continua a nos fascinar com sua simplicidade e eficiência. Você já parou para pensar no que faz a águia ser uma das criaturas mais impressionantes do reino animal? Esses majestosos predadores são conhecidos por sua força, velocidade e visão incrível. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre as águias e descobrir por que elas são tão especiais. Prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essas incríveis aves de rapina. As águias são encontradas em diversas partes do mundo e existem mais de 60 espécies diferentes. Elas são aves de grande porte, com asas largas que podem alcançar até 2 metros de envergadura em algumas espécies, como a águia americana. Mas o que realmente se destaca é sua capacidade de voar em grandes altitudes e de fazer manobras impressionantes no ar. Elas conseguem planar por horas, aproveitando as correntes de ar, praticamente sem bater as asas. Outra característica incrível é a força de suas garras. A águia possui garras extremamente poderosas, capazes de exercer uma pressão enorme ao capturar suas presas. Isso permite que ela casse animais de diferentes tamanhos, desde pequenos roedores até mamíferos maiores como raposas. Uma das habilidades mais notáveis das águias é sua visão extraordinária. Elas têm uma acuidade visual cerca de 8 vezes maior do que a de um ser humano. Isso significa que uma águia pode enxergar claramente sua presa a uma distância de até 3 quilômetros. Imagine só estar a essa distância e conseguir identificar um pequeno animal com precisão. Essa visão aguçada é possível graças à anatomia de seus olhos, que são adaptados para captar detalhes e movimentos a longa distância. Quando uma águia está caçando, ela consegue identificar o menor movimento no solo, mesmo quando está voando a grandes alturas. As águias são caçadoras habilidosas e usam suas garras afiadas e seu bico curvado para capturar e despedaçar suas presas. Uma curiosidade interessante é que elas preferem caçar sozinhas, ao contrário de outras aves que podem caçar em grupos. Elas se lançam sobre suas presas com uma velocidade impressionante. A águia real, por exemplo, pode atingir velocidades de até 240 km por hora, quando mergulha em direção à sua presa. As águias também são cercadas de simbolismo em várias culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, a águia era associada ao deus Zeus, sendo vista como um símbolo de poder e autoridade. Nos Estados Unidos,
A águia americana é um símbolo nacional e representa liberdade e força. Em várias culturas, a águia é reverenciada como um animal nobre, que conecta o céu e a terra, representando elevação espiritual. E você sabia que algumas águias são capazes de viver até 30 anos na natureza? Elas são extremamente resistentes e têm uma vida longa comparada a outras aves. Além disso, as águias são monogâmicas, ou seja, elas escolhem um parceiro para a vida toda. Juntos, constroem seus ninhos em locais altos, como penhascos ou árvores muito altas, garantindo a segurança de seus filhotes. Outra curiosidade fascinante é que elas retornam ao mesmo ninho todos os anos. Esse ninho pode ser ampliado ao longo do tempo e pode chegar a pesar até 1 tonelada. Isso mostra o quanto esses animais são comprometidos com sua família e território. As águias são, sem dúvida, aves majestosas e impressionantes. Sua força, agilidade e visão incomparável as tornam caçadoras excepcionais e símbolos poderosos em diversas culturas. Cuidar da preservação dessas aves é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. Se você também admira o poder e a beleza das águias, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para mais vídeos fascinantes sobre o mundo animal. Vamos juntos proteger e aprender cada vez mais sobre essas incríveis criaturas da natureza. Imagine um animal capaz de se regenerar, uma criatura que parece ter saído de uma história de fantasia, mas que é completamente real. Seja bem-vindo ao fascinante mundo das salamandras. Essas incríveis criaturas são conhecidas não apenas por sua aparência exótica, mas também por suas habilidades extraordinárias, que desafiam até mesmo os cientistas. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo sobre a salamandra, desde suas características únicas até seus segredos mais surpreendentes. Você sabia que algumas salamandras podem regenerar partes do corpo que perderam? Isso mesmo! Perder uma perna ou até parte do coração não é um problema para elas. Fique conosco para descobrir como isso é possível e por que a salamandra pode ser a chave para avanços médicos impressionantes. As salamandras existem há milhões de anos. Elas compartilham ancestrais com os primeiros anfíbios que saíram da água para explorar a terra firme, numa época em que os dinossauros ainda não existiam. É impressionante pensar que essas criaturas, que vemos hoje em florestas e riachos, são sobreviventes de uma linha evolutiva que viu o surgimento e a extinção de tantas outras formas de vida. Como elas conseguiram se adaptar tão bem? Vamos descobrir. Com corpos alongados e pele úmida, as salamandras parecem pequenas versões de dragões. Elas vêm em várias cores e padrões, algumas têm tons vibrantes de laranja e amarelo, enquanto outras são discretamente marrons e verdes, se camuflando perfeitamente no ambiente. Mas o que muitos não sabem é que suas cores também servem como um aviso. Algumas salamandras produzem toxinas potentes para se defenderem dos predadores. E se eu te dissesse que essa pele viscosa é muito mais do que uma defesa contra predadores? Ela também é essencial para a respiração da salamandra. Parece estranho? Continue assistindo para entender como funciona esse processo incrivelmente adaptado. Diferente de muitos animais, as salamandras não dependem apenas dos pulmões para respirar. Na verdade, algumas espécies não têm pulmões. Elas respiram através da pele e do revestimento da boca, absorvendo o oxigênio diretamente do ambiente. Essa habilidade única permite que vivam em áreas onde outros animais não poderiam sobreviver, como em riachos gelados e cavernas escuras. Mas como essas criaturas conseguem sobreviver em lugares tão inóspitos? Há um segredo escondido em seus hábitos alimentares que lhes dá uma vantagem única. Vamos descobrir qual é. As salamandras são caçadoras pacientes. Elas se alimentam de insetos, pequenos crustáceos e até mesmo outros anfíbios. Com sua língua rápida e pegajosa, elas capturam suas presas com uma precisão incrível. Algumas espécies são especialistas em emboscar, ficando imóveis até que um inseto desavisado passe por perto. E quando falamos de sobrevivência em cavernas, algumas salamandras desenvolveram habilidades surpreendentes, como a capacidade de viver por longos períodos sem comer. Agora, você deve estar se perguntando como as salamandras conseguem regenerar partes do corpo que perderam.
O que exatamente acontece dentro delas quando um membro se regenera? Essa é a parte mais impressionante da nossa jornada. A capacidade de regeneração das salamandras é algo que parece saído de um filme de ficção científica. Se perderem uma perna, uma cauda, ou até partes dos órgãos internos, elas são capazes de recriar tudo, célula por célula. Isso ocorre porque suas células podem se desdiferenciar, ou seja, voltar a um estado semelhante ao de células-tronco, que depois se transformam em qualquer outro tipo de célula necessária para a regeneração. Cientistas estão estudando as salamandras de perto, acreditando que um dia poderemos aplicar esse conhecimento na medicina humana, para regenerar tecidos e órgãos danificados. E não pense que as salamandras são apenas criaturas solitárias. Algumas espécies têm comportamentos sociais intrigantes e até cuidam de seus ovos de maneiras bastante únicas. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. A reprodução das salamandras também é cheia de surpresas. Algumas espécies depositam seus ovos na água, enquanto outras optam por lugares úmidos em terra firme. E, diferente do que muitos pensam sobre anfíbios, algumas salamandras cuidam de seus ovos até que os filhotes estejam prontos para enfrentar o mundo. Esse cuidado parental, embora não seja tão comum entre anfíbios, mostra o quão variadas e adaptáveis as salamandras podem ser. Infelizmente, assim como muitos outros animais, as salamandras estão enfrentando ameaças sérias. A destruição de seus habitats, a poluição dos rios e lagos, e doenças como a quitridiomiose têm colocado várias espécies em risco de extinção. Proteger as salamandras é proteger também o equilíbrio dos ecossistemas onde elas vivem. Cada uma delas desempenha um papel crucial, controlando populações de insetos e ajudando a manter o ambiente saudável. As salamandras são verdadeiramente fascinantes, criaturas que combinam beleza, mistério e habilidades surpreendentes. Esperamos que você tenha se encantado tanto quanto nós ao descobrir mais sobre esses pequenos dragões da natureza. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos falar sobre um animal que é querido por muitos e conhecido como o maior roedor do mundo, a capivara. Você sabia que elas são muito mais do que simples habitantes das margens dos rios? Fique até o final, porque você vai se surpreender com alguns fatos incríveis sobre elas. A capivara é um animal fascinante. Ela pode pesar até 70 quilos, sendo basicamente um gigante gentil dos rios e pântanos da América do Sul. Mas, o que faz da capivara um animal tão especial? Bom, vamos começar pelo seu jeito tranquilo e sociável. Capivaras são criaturas extremamente pacíficas e gostam de viver em grupos, que podem chegar a mais de 20 indivíduos. Elas vivem em harmonia e se ajudam em diversas situações, inclusive quando precisam se defender de predadores. Mas você sabe por que elas são tão boas nadadoras? E o que faz com que elas gostem tanto da água? Isso está ligado diretamente à forma como elas vivem e se protegem. Continue comigo que vou explicar isso agora. Capivaras são verdadeiras amantes da água. Elas têm patas com membranas que ajudam a nadar, e isso é perfeito para escapar de predadores, ou até mesmo para se refrescar nos dias mais quentes. Você já deve ter visto uma capivara relaxando na beira de um rio, com aquela cara de quem está aproveitando um spa natural. Pois é, elas adoram passar horas dentro d'água. Além de se refrescar, a água serve como uma espécie de escudo de proteção contra grandes felinos, como onças, que são seus principais predadores. E, falando nisso, você já imaginou o que capivaras e crocodilos têm em comum? Pode parecer estranho, mas há uma relação que vai além do habitat. E é sobre isso que vou falar agora. Um dos fatos mais curiosos sobre as capivaras é que, apesar de viverem próximas de animais perigosos como os jacarés, elas raramente entram em conflito com eles. Na verdade, é quase como se tivessem um pacto de paz. Os jacarés não costumam atacar capivaras quando estão bem alimentados, e os dois compartilham as margens dos rios em relativa tranquilidade. É como se fossem vizinhos que se respeitam
e evitam problemas desnecessários. Isso mostra o quanto a natureza pode ser surpreendente e cheia de dinâmicas inesperadas. E você sabia que a dieta das capivaras tem um papel crucial no ecossistema? Vou contar agora como esse animal simpático ajuda a manter o equilíbrio da natureza ao seu redor. Capivaras são herbívoras, alimentando-se principalmente de gramíneas e plantas aquáticas. Mas o mais interessante é que elas desempenham um papel fundamental no controle da vegetação. Ao se alimentarem de plantas que crescem nas margens dos rios, as capivaras ajudam a manter o ambiente limpo e evitam que o mato cresça demais, o que é crucial para a sobrevivência de outras espécies que também vivem ali. Além disso, as capivaras têm um sistema digestivo curioso, que lhes permite extrair nutrientes de plantas que muitos outros animais não conseguiriam digerir. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as capivaras, dá para entender por que elas são tão especiais, não é mesmo? Elas são gigantes gentis, amantes da água, vizinhas pacíficas dos jacarés e, ainda por cima, ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma capivara, lembre-se de todo o papel incrível que esse animal desempenha na natureza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. O dragão de Komodo é uma das criaturas mais fascinantes que habitam nosso planeta. Com sua aparência imponente e comportamento intrigante, ele captura a imaginação de todos que o conhecem. Este lagarto gigante, nativo de algumas ilhas da Indonésia, é o maior lagarto vivo do mundo, podendo alcançar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Imagine encontrar um desses titãs da natureza em seu habitat natural. Seu corpo musculoso, coberto por escamas ásperas que variam entre tons de verde, marrom e amarelo, faz dele um verdadeiro camaleão do ambiente, adaptando-se perfeitamente à paisagem ao seu redor. Agora, você pode estar se perguntando como um réptil tão grande se tornou um predador tão eficaz. O segredo está em sua incrível habilidade de caçar. O dragão de Komodo é um carnívoro e tem um apetite voraz. Sua dieta inclui uma variedade de presas, desde cervos até aves e até mesmo carcaças de animais mortos. Mas não se engane, ele não é apenas um comedor passivo, ele é um caçador astuto e habilidoso. Um dos métodos de caça mais impressionantes do dragão de Komodo é sua capacidade de emboscar. Ele se esconde entre a vegetação e espera pacientemente por sua presa, que geralmente está desavisada. Assim que uma oportunidade surge, ele se lança em um ataque rápido. E não para por aí, pois sua mordida é carregada de bactérias que podem causar infecções devastadoras. Isso mesmo! O dragão de Komodo tem uma saliva cheia de bactérias que, ao infectar suas presas, as enfraquecem gradualmente. É uma estratégia de caça engenhosa que permite que ele derrube até mesmo os animais maiores. Além disso, os dragões de Komodo são conhecidos por sua habilidade de se mover silenciosamente, tornando-se predadores furtivos em seu ambiente. Mas, você já parou para pensar no que acontece após a captura? A presa do dragão não vai simplesmente parar, ela ainda tem uma chance de escapar. E é aqui que a saliva bacteriana se torna crucial. Após a mordida, a presa pode correr, mas a infecção leva tempo para se instalar, permitindo que o dragão aguarde pacientemente até que sua vítima se torne vulnerável. Essa estratégia o torna um dos caçadores mais temidos na natureza. No entanto, a vida do dragão de Komodo não é feita apenas de caça. Esses répteis têm um comportamento social surpreendente. Embora sejam solitários na maior parte do tempo, eles também se reúnem em áreas onde a comida é abundante. É interessante ver como eles se comunicam, usando sinais visuais e olfativos. Eles podem até se mostrar um ao outro, exibindo suas garras e dentes, como forma de estabelecer dominância. Além disso, as interações entre dragões de diferentes idades também revelam muito sobre sua dinâmica social. Os jovens, por exemplo, tendem a ser mais ágeis e brincalhões,
enquanto os adultos exibem um comportamento mais sério e focado na sobrevivência. Agora, vamos falar sobre a reprodução. A época de acasalamento acontece entre maio e agosto. Durante esse período, os machos se envolvem em batalhas impressionantes para conquistar as fêmeas. Essas lutas podem ser ferozes, com os machos se empurrando e mordendo uns aos outros, tentando demonstrar sua força e resistência. Após o acasalamento, a fêmea pode colocar até 30 ovos, que são incubados em ninhos feitos de folhas e terra. Esse cuidado parental é uma das raras ocasiões em que os dragões de Komodo mostram um lado mais afetuoso. As fêmeas protegem seus ovos, e após cerca de 3 meses, os filhotes nascem, prontos para encarar um mundo cheio de desafios. No entanto, essa nova geração enfrenta muitos perigos. Os filhotes de dragão de Komodo precisam ser extremamente cautelosos, pois são vulneráveis a predadores, incluindo os próprios adultos. Por isso, muitos deles sobem em árvores logo após o nascimento, onde permanecem a salvo até que se tornem grandes o suficiente para enfrentar os desafios do chão. Você sabia que os dragões de Komodo têm uma expectativa de vida bastante longa? Eles podem viver até 30 anos na natureza. É impressionante, considerando os muitos desafios que enfrentam diariamente. E mesmo após alcançar a idade adulta, esses lagartos continuam a ser caçadores habilidosos, mantendo suas habilidades afiadas ao longo de suas vidas. Um dos aspectos mais intrigantes do dragão de Komodo é sua importância ecológica. Como predadores de topo, eles desempenham um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Ao controlar a população de outras espécies, eles ajudam a manter a biodiversidade nas ilhas onde habitam. A presença desses dragões é um indicador da saúde do ambiente, por isso, sua conservação é crucial. Mas, infelizmente, o dragão de Komodo enfrenta ameaças significativas. A perda de habitat, a caça e as mudanças climáticas estão colocando essa espécie em perigo. O dragão de Komodo é classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Felizmente, esforços de conservação estão em andamento para proteger esses répteis majestosos e seus habitats. As autoridades locais e organizações de conservação estão trabalhando arduamente para garantir que o dragão de Komodo continue a prosperar em seu ambiente natural. Elas têm promovido a educação e a conscientização sobre a importância desse réptil e seu papel na natureza. Além disso, áreas de proteção foram estabelecidas, garantindo que os dragões de Komodo tenham espaço para viver e se reproduzir sem interferências humanas. E você sabia que esses lagartos têm uma habilidade incrível para regular a temperatura do corpo? Como animais de sangue frio, eles dependem do calor do ambiente para se manter ativos. Durante o dia, eles costumam se expor ao sol, e à noite, buscam abrigo em buracos ou sob a sombra de árvores. Essa adaptação permite que eles mantenham sua energia e sobrevivam em condições difíceis. Além disso, a pele dos dragões de Komodo é coberta por uma série de escamas duras que protegem seu corpo contra predadores e ferimentos. Cada escama é composta por uma proteína chamada queratina, que também é encontrada em nossos cabelos e unhas. Essa característica dá ao dragão de Komodo uma armadura natural, permitindo que ele navegue por seu ambiente sem medo de ser ferido. O dragão de Komodo é uma maravilha da natureza e, ao longo dos anos, tem fascinado cientistas, biólogos e amantes da vida selvagem. Cada aspecto de sua vida é surpreendente, desde suas habilidades de caça até sua importância ecológica. Se você está tão intrigado quanto nós, continue conosco nesta jornada para aprender ainda mais sobre esses seres incríveis e como podemos ajudar a preservá-los para as futuras gerações. A beleza e a complexidade do dragão de Komodo são um lembrete poderoso da rica biodiversidade que nosso planeta abriga e da importância de protegê-la. Então, fique atento e explore conosco o maravilhoso mundo dos dragões de Komodo e como podemos garantir sua sobrevivência por muitos anos. Os escorpiões são criaturas misteriosas que despertam curiosidade e, ao mesmo tempo, um certo receio em muitas pessoas. Hoje,
vamos explorar o fascinante mundo desses aracnídeos, desvendando seus segredos, hábitos e curiosidades surpreendentes. Você já se perguntou por que os escorpiões brilham no escuro? Ou como eles conseguem sobreviver em condições tão extremas? Continue assistindo, porque cada detalhe sobre esses pequenos predadores vai te surpreender. Os escorpiões existem há mais de 400 milhões de anos. Eles são verdadeiros sobreviventes, tendo passado por mudanças drásticas na Terra, enquanto muitas outras espécies foram extintas. O corpo deles é perfeitamente adaptado para resistir a condições extremas, desde desertos escaldantes até florestas tropicais. Essa habilidade impressionante vem dos mecanismos que desenvolveram ao longo de milhões de anos, como a capacidade de reduzir o metabolismo para economizar energia e até mesmo sobreviver um ano inteiro sem comida. Incrível, não é? Você já deve ter ouvido falar que escorpiões brilham sob a luz ultravioleta, mas por que será que isso acontece? A verdade é que os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva, mas há algumas teorias bem interessantes. Alguns acreditam que o brilho pode ajudar a proteger os escorpiões da luz solar intensa, enquanto outros acham que pode servir como uma forma de comunicação entre eles. De qualquer forma, essa habilidade torna o escorpião um dos animais mais intrigantes que encontramos na natureza. Outro fato curioso é a maneira como os escorpiões caçam suas presas. Eles são predadores extremamente eficientes, utilizando suas pinças poderosas para segurar suas vítimas, em seguida, aplicando seu ferrão venenoso para paralisá-las. Mas você sabia que o veneno do escorpião não é apenas uma arma de ataque? Ele também é uma ferramenta de defesa contra predadores maiores, como pássaros e mamíferos. Além disso, o veneno pode variar em toxicidade dependendo da espécie, e alguns tipos de escorpiões possuem venenos poderosos o suficiente para causar sérios problemas aos humanos, enquanto outros têm venenos relativamente inofensivos. Apesar de sua fama de perigosos, apenas uma pequena porcentagem dos escorpiões tem veneno letal para humanos. Existem cerca de 2.000 espécies de escorpiões no mundo, mas apenas cerca de 25 têm um veneno capaz de causar danos sérios a uma pessoa. Isso nos mostra que a maioria dos escorpiões prefere evitar confrontos e só usa o veneno quando realmente se sente ameaçada. Esse comportamento cauteloso é uma lição de sobrevivência que faz parte da vida dos escorpiões há milhões de anos. Uma outra curiosidade fascinante sobre os escorpiões é sua incrível capacidade de reprodução. Após o acasalamento, a fêmea carrega os ovos dentro de seu corpo até que os filhotes estejam prontos para nascer. E, ao contrário da maioria dos aracnídeos, os pequenos escorpiões nascem vivos e são carregados nas costas da mãe por algumas semanas, até que estejam fortes o suficiente para se aventurar sozinhos. Essa proteção materna é essencial para sua sobrevivência, especialmente em ambientes hostis. Os escorpiões também têm um sentido especial para detectar presas, mesmo no escuro absoluto. Suas pernas possuem cerdas sensíveis que captam vibrações no solo, permitindo que eles percebam qualquer movimento ao seu redor. Isso é como um sexto sentido, que os ajuda a localizar comida e evitar predadores. Imagine ter uma habilidade dessas, que te permite sentir o menor dos movimentos no ambiente, como se fosse um radar natural. Você deve estar se perguntando, e quanto à relação dos escorpiões com os humanos? Bom, em algumas culturas, eles são vistos como símbolos de proteção e poder. E, acredite ou não, o veneno dos escorpiões está sendo estudado pela ciência moderna para desenvolver novos medicamentos, como analgésicos poderosos e até tratamentos para certas doenças. Ou seja, mesmo um animal que muitos consideram perigoso tem um papel importante na saúde e bem-estar dos humanos. Os escorpiões são criaturas de extremos, resistentes, adaptáveis e misteriosos. Sua habilidade de brilhar no escuro, sobreviver em condições adversas e proteger seus filhotes são apenas alguns dos aspectos que tornam esses animais tão fascinantes. E agora, ao conhecer mais sobre eles, dá para entender que os escorpiões são muito mais do que simples predadores venenosos. Eles são um testemunho vivo da incrível capacidade da natureza de se adaptar e evoluir.
Se você gostou de conhecer mais sobre os escorpiões, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o reino animal. As cobras são um dos animais mais misteriosos e fascinantes do planeta, e hoje vamos explorar todos os segredos dessas criaturas incríveis. Você sabia que as cobras podem viver em praticamente todos os cantos do mundo, exceto em lugares extremamente frios? Elas são extremamente adaptáveis e têm a capacidade de sobreviver em desertos áridos, florestas densas, pantanos e até em áreas urbanas. Essa capacidade de adaptação é um dos principais motivos pelos quais as cobras têm prosperado por milhões de anos, praticamente sem mudar sua forma básica. Mas o que torna esses animais tão especiais? Continue assistindo e descubra coisas que você provavelmente nunca imaginou sobre as cobras. A maneira como as cobras se movem é, por si só, algo quase mágico. Sem pernas, braços ou nadadeiras, elas deslizam de maneira tão graciosa e eficiente que até parece uma dança. Isso é possível por causa dos músculos extremamente desenvolvidos que percorrem todo o seu corpo, permitindo que elas se impulsionem pelo chão ou por galhos de árvores. A pele delas é coberta por escamas que ajudam no deslocamento e, curiosamente, essa mesma pele é trocada várias vezes ao longo da vida. A troca de pele, chamada de ecdise, não serve apenas para permitir o crescimento, mas também ajuda a se livrar de parasitas e manter uma aparência saudável. E por falar em pele, vamos falar um pouco sobre os padrões e cores das cobras. Esses padrões não são apenas bonitos, eles são essenciais para a sobrevivência. Algumas cobras possuem cores vibrantes que funcionam como um aviso para predadores, indicando que são venenosas e que devem ser evitadas. Outras têm padrões que as ajudam a se camuflar perfeitamente em seu ambiente, tornando-as praticamente invisíveis. Imagine uma cobra verde esmeralda enrolada em galhos de árvores, se confundindo com as folhas ao seu redor. Essa habilidade de desaparecer no ambiente é uma das ferramentas mais importantes para capturar presas e evitar predadores. Agora, você deve estar se perguntando, e quanto ao veneno? O veneno é uma das características mais intrigantes, ao mesmo tempo, temidas das cobras. Não todas as cobras são venenosas, mas as que possuem veneno, utilizam-no tanto para defesa quanto para caçar suas presas. O veneno é uma mistura poderosa de toxinas que pode imobilizar e começar a digerir a presa ainda antes de ser engolida. O mais interessante é que cada espécie de cobra tem um tipo de veneno específico, adaptado ao tipo de presa que ela caça. Algumas têm venenos neurotóxicos, que afetam o sistema nervoso, enquanto outras têm venenos hemotóxicos, que destroem tecidos e células sanguíneas. Mas as cobras não dependem apenas do veneno para caçar. Cobras como a jiboia e a piton, por exemplo, são constritoras. Elas envolvem suas presas e apertam até que não consigam mais respirar. Parece cruel, mas esse é o jeito natural que elas têm de se alimentar, e, de certa forma, é uma morte rápida e eficiente. Além disso, a maneira como as cobras conseguem engolir presas muito maiores do que a própria cabeça é algo que desafia a nossa imaginação. Elas têm ligamentos elásticos no maxilar que permitem abrir a boca em ângulos incríveis, engolindo suas presas inteiras. Uma refeição desse tipo pode durar dias, ou até semanas, dependendo do tamanho da presa e da espécie da cobra. As cobras também têm sentidos fascinantes que as ajudam a sobreviver. A visão de muitas cobras não é muito boa, mas elas compensam isso com uma sensibilidade extraordinária a vibrações. Elas conseguem sentir o menor movimento ao seu redor, o que as ajuda a identificar tanto presas quanto predadores. Além disso, as cobras possuem uma língua bifurcada que é usada para cheirar o ambiente. Ao coletar partículas do ar com a língua e levá-las ao órgão de Jacobson, localizado no céu da boca, elas são capazes de identificar cheiros e rastrear presas com uma precisão impressionante. Outro fato interessante é o comportamento de algumas cobras durante a reprodução. Muitas espécies têm rituais de acasalamento bastante curiosos, como o famoso nó de cobras, em que vários machos se enroscam em torno de uma única fêmea, competindo por uma chance de acasalar. Esse comportamento pode parecer estranho, mas é mais um exemplo da complexidade do mundo animal e da luta constante pela sobrevivência e perpetuação da espécie. Muitas vezes,
as cobras são vistas como vilãs, mas é importante lembrar que elas têm um papel fundamental na natureza. Elas ajudam a controlar a população de roedores, que podem causar danos às plantações e transmitir doenças. Ao manter o equilíbrio no ecossistema, as cobras garantem que outras espécies possam prosperar. Em muitos lugares do mundo, a ausência de cobras resultaria em uma explosão no número de roedores, levando a sérios problemas ecológicos e econômicos. Ainda assim, a relação entre humanos e cobras sempre foi complicada. Muitas culturas têm mitos e lendas sobre cobras, algumas as reverenciando como seres sagrados, enquanto outras as veem como símbolos do mal. Essa dualidade reflete o misto de medo e fascínio que sentimos por esses animais. Na realidade, as cobras preferem evitar contato com humanos e, na maioria das vezes, só atacam quando se sentem ameaçadas. Por isso, é importante respeitar o espaço delas e lembrar que, assim como qualquer outro animal, as cobras estão apenas tentando sobreviver. Uma das cobras mais conhecidas e temidas é a naja, famosa por sua habilidade de expandir o pescoço e formar um capelo quando se sente ameaçada. Esse comportamento é um aviso claro: não se aproxime. A naja é um exemplo perfeito de como as cobras evoluíram para se defender de predadores. Ela prefere assustar antes de atacar, e seu veneno é potente o suficiente para matar grandes animais, inclusive humanos. Mas, por outro lado, o veneno da naja, assim como o de outras cobras, tem sido usado na medicina para desenvolver medicamentos que salvam vidas. Parece irônico, mas o que pode ser mortal também pode ser a cura. As cobras marinhas são outro grupo fascinante que vale a pena mencionar. Elas são algumas das criaturas mais venenosas do oceano, mas, curiosamente, são muito menos agressivas do que suas primas terrestres. Elas vivem em ambientes marinhos e se alimentam principalmente de peixes. Apesar do veneno poderoso, ataques a humanos são extremamente raros. Na verdade, essas cobras são tão adaptadas ao ambiente aquático que muitas delas perderam a capacidade de se mover em terra firme. Para finalizar, é importante lembrar que as cobras são parte essencial do nosso mundo e que, embora possam causar medo em muitas pessoas, elas são criaturas incríveis, cheias de habilidades e segredos que ainda estamos descobrindo. A próxima vez que você ouvir falar sobre uma cobra ou, quem sabe, encontrar uma, espero que você se lembre deste vídeo e veja esses animais com um olhar diferente. Elas são mais do que vilãs em filmes ou criaturas para se temer, são verdadeiras maravilhas da natureza, que desempenham um papel vital na saúde de nossos ecossistemas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o fascinante mundo das cobras. Os cavalos marinhos são, sem dúvida, uma das criaturas mais extraordinárias dos oceanos. Eles se destacam, não só por sua aparência única, mas também por seus comportamentos surpreendentes. Olhe bem para eles: corpo ereto, cabeça alongada que lembra de um cavalo, uma cauda flexível que os ajuda a se agarrar a corais e algas marinhas. Já percebeu como parecem tão diferentes de qualquer outro peixe? Sim, cavalos marinhos são, de fato, peixes. Mas o que os torna tão especiais? Prepare-se, porque você vai descobrir. Começando pelo fato de que os cavalos marinhos têm uma forma curiosa de nadar. Enquanto a maioria dos peixes usa a cauda para se impulsionar, o cavalo marinho usa suas pequenas barbatanas dorsais para se mover e, para ser sincero, eles não são exatamente os nadadores mais rápidos do oceano. Na verdade, nadam lentamente, e isso faz com que sejam presas fáceis, não é mesmo? Errado. Para compensar essa desvantagem, os cavalos marinhos se camuflam de maneira impressionante. Eles conseguem se misturar com o ambiente ao redor, escondendo-se entre plantas marinhas e corais, tornando-se praticamente invisíveis para predadores.
E falando em predadores, você sabia que cavalos marinhos não têm muitos inimigos naturais? Isso ocorre, em parte, por causa de sua pele. Ao contrário de muitos peixes que possuem escamas, os cavalos marinhos são cobertos por placas ósseas. Isso lhes dá uma espécie de armadura, tornando-os menos apetitosos para os predadores. Agora, você deve estar se perguntando se são tão lentos, como eles conseguem caçar? Bem, essa é outra surpresa que o cavalo marinho tem na manga. Eles são mestres na arte de emboscar suas presas. Como? Eles têm uma cabeça especial, adaptada para sugar pequenos crustáceos e plâncton. Quando se aproximam silenciosamente de suas presas, eles aspiram o alimento com uma velocidade impressionante, quase como um pequeno aspirador submarino. De fato, em um piscar de olhos, o alimento desaparece dentro da boca do cavalo marinho. Mas, talvez, a característica mais surpreendente dos cavalos marinhos seja seu comportamento reprodutivo. Diferente da maioria dos animais, são os machos que carregam e dão à luz os filhotes. Isso mesmo! A fêmea deposita os ovos dentro de uma bolsa no abdômen do macho, e ele é responsável por incubar os ovos até que estejam prontos para eclodir. Imagine só, em uma única gestação, um cavalo marinho macho pode carregar de 100 até 1000 filhotes. Depois de algumas semanas, o macho dá à luz centenas de miniaturas perfeitas de cavalos marinhos. E, nesse ponto, os filhotes estão por conta própria. Não há cuidados parentais após o nascimento, eles são deixados para sobreviver sozinhos. Outro fato interessante é que os cavalos marinhos formam pares monogâmicos. Eles mantêm o mesmo parceiro por longos períodos, e todos os dias, os casais realizam uma espécie de dança. Sim, uma dança. Eles nadam juntos, se entrelaçam com a cauda e, muitas vezes, sincronizam seus movimentos. Isso não só fortalece a relação entre eles, mas também garante que o macho esteja pronto para receber os ovos quando a fêmea estiver pronta para transferi-los. Mas o cavalo marinho não é apenas uma criatura fascinante por seu comportamento e aparência. Ele também desempenha um papel vital no ecossistema marinho. Eles ajudam a controlar a população de pequenos crustáceos e outros organismos marinhos, mantendo o equilíbrio dos recifes de corais e prados marinhos. No entanto, apesar de sua importância, os cavalos marinhos estão em perigo. A pesca predatória e a destruição de seus habitats, especialmente as áreas de recifes de corais e manguezais, têm levado muitas espécies de cavalos marinhos à beira da extinção. Além disso, eles são caçados para o uso na medicina tradicional e para o comércio de aquários. Então, o que podemos fazer para ajudar? Proteger o ambiente marinho é crucial. Evitar o consumo de produtos que utilizam cavalos marinhos e apoiar práticas de pesca sustentável são passos essenciais para garantir que essa espécie continue a nadar pelos oceanos. Bom,
Os cavalos marinhos são criaturas enigmáticas, com uma beleza quase mágica. E, ao mesmo tempo em que são frágeis, eles têm adaptado estratégias incríveis para sobreviver em um mundo subaquático cheio de desafios. Ao conhecer mais sobre esses pequenos gigantes dos mares, podemos nos inspirar a proteger e preservar os oceanos e as muitas formas de vida que eles abrigam. E aí, o que você achou? Você já imaginou como seria viver nas copas das árvores, pulando de galho em galho, com uma agilidade que desafia até os melhores atletas humanos? Hoje, vamos explorar o mundo fascinante dos macacos. Esses animais incríveis têm muito mais segredos do que você pode imaginar. E eu aposto que até o final deste vídeo, você vai se surpreender com o que eles são capazes de fazer. Fique comigo, porque vamos desbravar um lado dos macacos que poucos conhecem. Existem mais de 260 espécies de macacos espalhadas pelo mundo. Cada uma delas é única, com características que parecem saídas de um filme de ficção. Por exemplo, você sabia que os macacos narigudos, encontrados em Bornéu, têm um nariz tão grande que até parece uma brincadeira da natureza? Mas o mais interessante é que esse nariz é um sinal de status entre o grupo. Quanto maior o nariz, mais atraente o macaco é para as fêmeas. E isso é apenas o começo das peculiaridades. Os macacos são conhecidos por serem extremamente inteligentes, mas você sabia que eles são capazes de usar ferramentas de formas surpreendentes? Recentemente, pesquisadores observaram macacos prego usando pedras para quebrar nozes e até mesmo para afiar objetos. Imagine só, eles praticamente inventaram seu próprio canivete suíço. Esse comportamento nos faz refletir sobre o quanto a inteligência desses animais se aproxima da nossa. O que mais será que eles são capazes de fazer? E quando falamos de vida social, os macacos são mestres na arte de viver em grupo. Eles têm uma organização social bastante complexa, com regras que garantem a sobrevivência e o bem-estar de toda a comunidade. No entanto, nem tudo são flores. Em algumas espécies, a disputa pelo poder é constante. Já ouviu falar dos babuínos? Eles têm verdadeiras batalhas políticas para decidir quem será o líder do grupo. E você acha que nós, humanos, somos os únicos com problemas de liderança? Mas espere aí, você já parou para pensar em como os macacos se comunicam? Essa parte é tão fascinante que pode mudar completamente a forma como você enxerga esses animais. Continue assistindo, porque o que vou te contar agora é incrível. Os macacos têm uma comunicação que vai muito além dos sons que fazem. Eles utilizam expressões faciais, gestos e até o toque para passar mensagens. O macaco barrigudo, por exemplo, usa expressões faciais que podem significar desde um convite amigável até um aviso de perigo. E o mais incrível, pesquisadores descobriram que algumas espécies de macacos têm dialetos diferentes dependendo da região em que vivem. Imagine só, é como se cada grupo tivesse seu próprio sotaque. Há algo especial na relação dos macacos com os humanos. Talvez seja por isso que nos identificamos tanto com eles. Alguns macacos, como os chimpanzés e os bonobos, compartilham até 98% do nosso DNA. Isso faz com que muitas vezes seus comportamentos sejam assustadoramente parecidos com os nossos. Já se perguntou por que, quando um macaco está triste, ele se isola ou busca o conforto de um companheiro? Parece familiar, não é? Esses laços emocionais mostram o quanto somos conectados a esses animais fascinantes. E agora, antes de encerrar, vou te deixar com uma curiosidade que vai explodir sua mente. Você sabia que alguns macacos têm a habilidade de reconhecer a si mesmos no espelho? Isso é um sinal de autoconsciência, algo que pouquíssimos animais no mundo conseguem fazer. Incrível, não é? Os macacos são muito mais do que apenas criaturas saltitantes que vemos em zoológicos ou documentários. Eles são seres complexos, inteligentes e emocionantes. Cada espécie tem suas particularidades, cada grupo tem suas regras,
e cada indivíduo tem suas emoções. Espero que este vídeo tenha despertado em você a curiosidade de conhecer mais sobre esses seres incríveis. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre o mundo animal. E me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades sobre os macacos mais te surpreendeu? Eu vou adorar saber. Você já imaginou viver em um lugar tão frio que parece impossível sobreviver? Pois é exatamente assim que os pinguins vivem. Esses incríveis animais são verdadeiros sobreviventes do gelo. Mas você sabia que nem todos os pinguins vivem cercados de neve? Hoje, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes sobre esses carismáticos pássaros e descobrir segredos que muitos desconhecem. Então, fique até o final, porque você vai se surpreender. Quando pensamos em pinguins, a primeira imagem que vem à mente é um vasto campo de gelo, certo? E é verdade, muitos pinguins, como o imperador, vivem na Antártica, enfrentando temperaturas abaixo de zero e ventos cortantes. Mas o que poucos sabem é que, para sobreviver, os pinguins imperadores têm um segredo especial. Eles se juntam em grandes grupos, formando uma espécie de bolha de calor. Cada pinguim se posiciona perto do outro, revezando-se na posição externa para que ninguém congele. Essa estratégia é tão eficaz que, no meio do grupo, a temperatura pode ultrapassar os 30 graus Celsius, enquanto lá fora, o frio é de arrepiar. Você sabia que esses mesmos pinguins percorrem distâncias enormes para encontrar alimento para seus filhotes? Imagine andar vários quilômetros no gelo apenas para conseguir alguns peixes. Impressionante, não é? Agora, algo que talvez te surpreenda. Nem todos os pinguins vivem no frio. Pinguins de Magalhães, por exemplo, habitam as praias da Argentina e do Chile. Eles preferem climas mais amenos e são conhecidos por construírem tocas nas dunas, como verdadeiros engenheiros. Eles cavam buracos na areia para proteger seus ovos de predadores e das mudanças climáticas. E, falando em predadores, você sabia que os pinguins precisam lidar com ameaças tanto na terra quanto no mar? Predadores como focas leopardo e aves, como os escuas, estão sempre de olho nos filhotes indefesos. É uma luta constante pela sobrevivência, mas esses pequenos guerreiros têm suas maneiras de se proteger, e a união faz toda a diferença. Talvez uma das habilidades mais impressionantes dos pinguins seja sua capacidade de mergulho. Eles podem ser péssimos no ar, mas debaixo d'água são verdadeiros torpedos. Pinguins imperadores, por exemplo, podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade e ficar submersos por até 20 minutos. Eles possuem músculos especiais que armazenam oxigênio, permitindo que explorem áreas onde poucos animais conseguem chegar. Você sabia que o corpo dos pinguins é tão adaptado à água que suas asas funcionam como verdadeiras nadadeiras? Eles usam essas asas para se impulsionar e nadar a uma velocidade que pode chegar a 10 km por hora. Imagine um pássaro que voa debaixo d'água. Essa é a mágica dos pinguins. Agora, se tem uma cena que derrete qualquer coração, é a caminhada dos pinguins na terra. Com seu jeito desajeitado e passos curtos, eles parecem sempre estar prestes a cair. Mas não se engane, essa é uma adaptação para economizar energia enquanto se movem sobre o gelo. E quando estão em áreas menos geladas, eles têm outra estratégia: escorregar de barriga. Os pinguins literalmente deslizam pelo chão para percorrer distâncias mais rapidamente, uma técnica que chamam de tobogã. E tem mais. Algumas espécies, como o pinguim gentoo, são extremamente rápidas na água, mas na terra gostam de exibir um comportamento muito curioso. Eles entregam pedrinhas uns para os outros como se fossem presentes. Isso acontece principalmente na época do acasalamento, e é um gesto que mostra afeto e a escolha do parceiro. Nada como um presente especial, não é mesmo?
Os pinguins são verdadeiros mestres da adaptação, capazes de sobreviver em alguns dos ambientes mais extremos do planeta e, ao mesmo tempo, serem incrivelmente encantadores com seus hábitos e comportamentos. Eles nos ensinam que, mesmo nas situações mais difíceis, a união, a cooperação e a resiliência são a chave para sobreviver e prosperar. Se você gostou de conhecer mais sobre esses incríveis pássaros e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do nosso mundo animal. E qual outra curiosidade sobre os pinguins você conhece? Deixe nos comentários. Adoraria saber.